coisa transversal a todos nós, músicos, mesmo de gerações mais novas, vejo isso pelos meus alunos, todo mundo já ouviu falar em fita demo, ou hoje em dia em demo, já que não existe mais a fita cassete, né? E a questão é o seguinte, não tem mais tempo para demo hoje em dia, não tem mais tempo para você fazer uma coisa, não tem mais tempo para você fazer uma coisa que não seja uma coisa definitiva. Não, vou fazer uma coisa na minha casa, e aí se alguém gostar, aí eu invisto. Tanta gente, tanta coisa, e a possibilidade de você gravar em casa é tanta, que o que vai diferenciar não é uma questão de dinheiro, e sim, na maioria das vezes, não é uma questão de dinheiro, e sim de energia, de tempo, né? Depois tem uma coisa, vamos andar um pouquinho para trás, que é bem pouquinho. 20 anos atrás, você pensar em gravar um disco era outro departamento, entendeu? Era mais quase impensável, era um sonho poder fazer um disco, né? Até porque dependia, para finalizar o disco, de uma coisa física, então você tinha que prensar essas músicas, e não se gravava em casa, quer dizer, acho que até não tem memória de alguém gravando em casa, digo de modo geral, né? Então, tem toda essa coisa, e hoje em dia é tão fácil, né? Além do mais, o formato corrente, que é o formato digital, facilitou isso muito mais, porque você da sua casa sobe a música diretamente, você faz um álbum da sua casa, se for o caso, e sobe diretamente para a internet, ou seja, não há intermediários, né? O disco perdeu importância, mas não o disco físico, se bem que, por exemplo, eu não abro mão de ter discos físicos, os meus próprios discos eu não abro mão, até porque eu vendo os discos nos shows e acho interessante ter os discos, né? Agora, enquanto conceito, mesmo que seja apenas digital, você tem uma discografia, você tem meu disco novo, meu trabalho novo, isso está registrado, isso ainda é importante, entendeu? E tem uma questão que é muito interessante, que é, apesar de todas as dificuldades, é um momento único na história da indústria musical, onde qualquer artista independente, qualquer músico amador, de forma independente, pode colocar música na mesma prateleira onde estão os seus ídolos. Na prateleira digital, no Spotify, no Deezer. Repara, isso aí tem um valor, né? E a custo zero. Isso não tem custo. Não tem um amigo aqui em Portugal que ele se sente bastante explorado, aliás, por essas plataformas. E eu fiquei pensando sobre isso. Será? Quer dizer, será que eu não vou incentivar, ou não vou colocar minha música, ou não vou incentivar os meus alunos, ou os músicos que eu produzo, a não subir a música aí, por uma questão de exploração? Será que eu ganharia muito mais dinheiro se houvesse uma... Mas quanto que eu estou deixando de dinheiro? Quanto que eu estou dando de lucro para o Spotify, por exemplo? Tem que se fazer essa conta dessa maneira. E também dá para subverter, dá para pensar de maneira subversiva. Peraí, o Spotify está me explorando, então vamos fazer o contrário, vamos explorar o Spotify. Imagina um músico que resolve, alguém que toca e resolve gravar da sua casa e colocar música no Spotify. Usufruir da plataforma do Spotify, usufruir do prestígio do Spotify, usufruir de um lugar onde teu ídolo máximo, os músicos que você venera, estão ali e que você também vai estar ali, na mesma prateleira. Antigamente seria impensável você estar ali numa loja de departamentos, ou você está ali com seu ídolo. E nesse momento isso democratizou de certa maneira. E repara só, também tem uma coisa, você pode gravar a partir da sua casa e subir e colocar essa música nessas plataformas sem ter passado por um estúdio profissional, sem ter gasto o dinheiro que antigamente era impensável fazer um álbum se não houvesse dinheiro, né? Então, é uma questão a se pensar. Eu, por causa disso, incentivo os meus alunos, ou alguém que queira mostrar sua música, né? Em vez de mostrar a música num grupo de Facebook, que não há nada de errado com isso, né? E tocar e tal, levar isso num outro patamar, num patamar profissional nesse sentido, né? Ah, mas a minha música não é boa o suficiente. Não é boa o suficiente? Peraí, mas o que é bom o suficiente? É ser profissional, é ter gravado, ter feito sucesso, você gosta do que você faz, então é bom o suficiente. Mas mesmo assim, eu não acho que minha música seja boa o suficiente para tocar no Spotify. Então faz a seguinte continha. Quanto por cento da música que existe hoje no Spotify você ouve? Eu, por exemplo, falando por mim, que sou um cara bastante eclético, ouço muita música, eu já fiz uma continha assim, 0,03%, nem isso, 0,03% de tudo que está lá. Não podemos esquecer que por volta de 40 mil músicas por dia são colocadas no Spotify, então estamos falando de uma imensidão. E eu ouço 0,003, aliás, 0,003% do que está ali. Não é nada. E estamos considerando tudo que está ali, foi gravado de maneira profissional, etc, etc. Então, teu medo, tua insegurança se a música é boa ou não, isso nesse caso não existe, não procede, né?
Sempre vai haver nicho para a tua própria música. É praticamente um estudo de caso. Eu tenho uma prova cabal disso que eu estou falando. Eu tenho uma aluna, por exemplo, dos seus 86 anos já. Nós começamos a ter aulas já há um bom tempo e ela, há um tempo atrás, começou a compor. Começamos a trabalhar composição. E eu incentivei, tivemos essa conversa um pouco antes da pandemia. Elas, olha, por que você não grava? Grava, por que você não grava? Porque muita gente também não sabe que pode gravar, né? Ainda acha que é uma coisa inatingível gravar um disco. Por que você não grava? Não, não sei o que. Não, grava. Resumindo, gravamos desde casa, da minha casa, e ela da casa dela, Itália, eu em Portugal ou no Brasil. Ela mandou o disco para um prêmio na Rádio MEC, ela foi premiada, ela ganhou o primeiro lugar em composição. De lá para cá ela mandou nas outras 3 vezes, sempre foi finalista. Esse ano ela é finalista de novo. Quer dizer, isso para mim é um estudo de caso de que você nunca sabe quem vai ouvir sua música. Então, voltando àquele papo da fita demo, você tem que fazer da melhor maneira que você puder, com a ferramenta que você tem. Porque se você tiver a sorte de que alguém ouça sua música, que ouça que ela esteja o melhor preparada possível, que o produto final esteja feito da melhor maneira possível, né? Isso eu comparo com uma história que perguntaram pro Pablo Neruda se ele acreditava em inspiração. Ele falou, creio, claro. Creio sim. Creio tanto em inspiração, acredito tanto, que eu acordo 5 horas da manhã e escrevo todos os dias até meio-dia. Se a inspiração entrar pela porta da minha casa, pelo menos ela me pega com a caneta na mão. E é sensacional isso, né? Trazer isso para cá a gente nunca sabe, né? Nunca sabe quem vai ouvir sua música. Eu também tenho outro aluno que aqui em Portugal, que gravou desde a casa dele com condições, né? Condições mínimas, um microfone chinês de 40 euros, e ainda mais gravando piano acústico, um microfone só. E ele fez um disco, foi pro Spotify. Um produtor aqui em Portugal, um programador, viu aquilo e o convidou para gravar um disco. Agora ele vai gravar um disco em condições a sério. Ou seja, de novo, a gente nunca sabe quem vai ouvir. Nunca sabe quem vai ouvir tua música. Então, já que a vitrine, a prateleira é a internet, já que a gente pode estar competindo com os nossos ídolos, né, com quem tem as melhores condições, pelo menos o que eu quero dizer é gravar, embrulhar e colocar na mesma prateleira, façamos da melhor maneira que pudermos. Depois também você pode perguntar assim, bom, para quem tem equipamento isso não é uma questão, mas para quem não tem equipamento, para quem tem só o seu próprio instrumento e um telefone, eu nunca vou esquecer de uma palestra do grande Gary Kasparov, que numa palestra em Portugal ele acabou a palestra falando sobre tecnologia, muito rapidamente. Ele falou que o iPhone 4 dele, na época, o iPhone 4 dele, tinha mais tecnologia, tinha maior capacidade de processamento do que o computador que mandou o Sputnik para a Lua. De último, se você gravar com iPhone, com um telefone qualquer, um microfone, ainda é possível fazer. Depois tem o seguinte, você pegar na história da música álbuns antológicos que foram feitos nas piores condições, não estou nem falando das medianas, nas piores condições técnicas. Por exemplo, falando do Keith Jarrett, o Concerto de Colônia, que foi feito em 74, que é o disco de piano solo mais vendido da história, ele foi feito nas piores condições. Houve um problema com o piano, colocaram um baby grand, enfim, e ele não ia fazer o concerto e acabou que ele tocou só usando, o piano tinha graves e tinha problemas, então ele acabou tocando só na região média porque era como ele ia fazer a melhor música. Se ele tivesse realmente considerado a questão técnica, um próprio exemplo comigo que aconteceu foi que em 2014, com o trio, nós fizemos uma turnê em Moçambique e África do Sul, e na África do Sul o Johnny, meu manager, resolveu gravar o fim de semana. Vamos fazer um disco que não era nas melhores condições. Resumindo, e tivemos um disco que tinha o power, que tinha o que precisava ter, tinha energia, não era a melhor condição técnica, mas o disco foi feito. Então, quer dizer, o melhor equipamento é o que você tem à disposição. Tem uma coisa que aconteceu comigo no ano passado, durante a pandemia, no início, né? Eu estava em trânsito e fui para o Brasil. Minha filha estava no Brasil com a mãe dela, fui buscá-las. Estávamos de férias, eu fui e voltei 2 vezes, enfim. E no meio do caminho a pandemia pegou, voltando, para voltar em definitivo, a pandemia nos pegou, não conseguimos voltar. No meio desse processo de estarmos presos no Brasil, um importante produtor aqui em Portugal me liga, me fazendo um convite para gravar, se eu queria compor a trilha sonora de uma série chamada Herdeiros de Saramago. Era um ótimo dinheiro, era uma situação muito particular. No início da pandemia, com todos os meus concertos cancelados, aquilo caiu como uma luva na minha vida, e eu, obviamente, que aceitei. Depois que eu aceitei,
eu realizei na minha cabeça que não tinha estúdio. Eu sempre tive um pouco de aversão à tecnologia. E eu me peguei numa situação onde eu aceitei um trabalho, os estúdios estavam todos fechados. Assim que eu voltei a Portugal, não tinha como gravar, não tinha. Foi o início da pandemia, estava um medo, um pânico, estava tudo fechado, tudo no lockdown aqui na Europa. E eu tive que fazer aquilo sozinho. E eu, de repente, me vi numa situação onde eu tive que aprender. Claro que meus colegas já fazem isso com o pé nas costas já há muitos anos, mas eu sempre deleguei meus trabalhos, mesmo trabalho de produção. É, preferia até ganhar um pouco menos e ia para estúdio, contratava músicos. Sempre fui meio old school nessa questão. E com a questão da pandemia não teve jeito. Já tinha aceitado, tinha assinado o contrato, tinha um prazo para entregar, era uma super produção, e eu de repente me vi forçado a trabalhar desde a minha casa, com as condições que eu tinha, que de longe não são as melhores. E resumindo a história, tive que fazer, aliás, uma série, eu tenho até aqui o DVD, Herdeiro Saramago. A série foi indicada para melhor trilha sonora. De novo, o melhor equipamento que temos à disposição. Aliás, outro dia, eu vi numa conversa. Alguém falou pra mim, mas ninguém precisa mais de música, não precisa de vacina. Eu fiquei pensando com isso, precisa de vacina. Ele falou, um disco não vai mudar a vida de ninguém, a gente tem que fazer coisas que mudem a vida das pessoas. Eu fiquei pensando, mas eu quando faço um disco, eu mudo a minha vida completamente. Um disco é um filho para mim, né? Então, quer dizer, se eu estou mudando a minha vida, eu posso mudar a vida aí de uma meia dúzia de pessoas. Eu, para mudar a vida de alguém, eu tenho que mudar a minha própria vida primeiro. Então, eu incentivo todo mundo a gravar. Esse ano, desde a pandemia, eu comecei a produzir mais freneticamente. Esse ano eu estou soltando 4 álbuns. E os 4 álbuns gravados desde a minha casa. 5 álbuns. Três como artista e 2 como produtor. Temos que aproveitar essa condição que temos de poder gravar desde. E eu incentivo, aliás, todo mundo a que grave, mesmo músicos que não sejam profissionais ou que não vivam disso, ou pessoas que queiram mostrar sua música, grava. Vamos fazer o contrário do que o meu amigo disse, né? Vamos subverter o sistema, vamos nós explorar as grandes plataformas e soltar nossa música.